Olá, pessoal! Trazendo aqui mais um conteúdo no 45 minutos e a gente estreando, inclusive, conteúdo novo. Estou aqui em parceria com o maestro Cássio Zirpoli, tocando a edição inaugural desse formato Pocket. Reza a lenda, maestro, que agora a gente vai conseguir entregar algo Pocket, mas lembrando para a nossa audiência que a gente não está abrindo mão de nenhum conteúdo da nossa programação. A turma que está acostumada aí a consumir conteúdos mais aprofundados, pode ficar tranquilos que nada mudou, isso aqui é só um conteúdo a mais que a gente vai trazendo para vocês para atingir um público também diferente e para poder fazer uma entrega, uma experiência também diferente para quem já consome os nossos conteúdos. E aí, maestro, a gente escolheu iniciar com uma notícia que acabou chamando a atenção não só do futebol mais animado do Brasil, aqui o que a gente acompanha mais de perto, né? Porque é uma notícia que dessa vez ela vem de um das referências aí do jornalismo esportivo. Estou falando do espanhol Marca, tratando aí Zé Lucas, volante do Sport, como uma promessa, uma das grandes promessas do futebol brasileiro da atualidade, e tratando aí também do interesse do Barcelona pelo jogador. Então, queria que você trouxesse aí como você recebeu essa notícia e o que é que você acha dessa movimentação de mercado até aqui, meu caro. Celso, por volta de meio-dia, nessa tuitada do Marca, que chamou bastante atenção, do jovem talento brasileiro Zé Lucas, de 17 anos, que estaria na mira do Barcelona em uma negociação, como diz logo o primeiro parágrafo, já seriam conversas avançadas. Daqui a pouco a gente vai mostrar o lado do esporte em relação a isso, mas pelo lado vindo da Espanha, essa notícia, ela há um mês teve a primeira sondagem que se conversou, que o Sport teria rechaçado, teria negado uma proposta de 12 milhões e meio de euros, que na época estava 80 milhões de reais. Lembrando que Zé Lucas ele teve o contrato dele renovado até abril de 2028, foi ampliado, na verdade, não renovado, na verdade, ele já tinha validade, mas ele foi ampliado, e com a cláusula subindo de 50 milhões de reais para 100 milhões de reais para clubes brasileiros e para clubes estrangeiros. Isso já aí muda a moeda, né, que a lei permite isso, que daria 50 milhões de euros, isso dá mais de 300 milhões de reais, ou seja, dentro dos 50 milhões de euros, 12 milhões e meio de euros não era nem metade da cláusula, né? Claro que você não precisa pagar a cláusula toda para levar, isso de vez em quando até acontece, né? O Flamengo comprou De La Cruz do River Plate dessa forma, pagando 80 milhões na ocasião, mas não é um padrão. Mas, de toda forma, na hora que o Sport negou aquela proposta, a gente até debateu isso no podcast, que, na hora que se tornou público que o Sport negou a proposta de 80 milhões, o torcedor do Sport não ia aceitar vender por 79 milhões 999 mil reais. Ou seja, era de 80 milhões para cima. E não se falou o clube na ocasião, era só que era do exterior. E que agora, sendo o Barcelona, você consegue imaginar um valor que supere 80 milhões de reais. Né? Assim, a matéria não traz esse valor. A apuração do Brasil, até a gente fazer esse vídeo, também não trazia, não colocava isso. Mas o que eu estou falando mais rápido do que o normal, já falo rápido, porque é justamente a ideia desse produto, né, para ter esse tempo mais ágil, de que lembrar como foi a venda de Pedro Lima, que a gente tem um ranking que a gente vai mostrar daqui a pouco também, mas só para lembrar que é de Pedro Lima. No primeiro momento, Pedro Lima estava sendo monitorado pelo Real Madrid. E depois, no fim das contas, foi vendido para o Wolverhampton. Então, assim, nesse primeiro momento, o Zé Lucas ele começa a fazer o mesmo caminho de venda para o exterior, como foi a de Pedro Lima, né? De ser tipo a elite da elite do futebol europeu, supostamente sinalizando interesse, nesse caso, não é nem notícia de algum dirigente do esporte falando, é uma notícia vinda da Espanha, e no fim das contas, indo para um clube menor da Inglaterra, mas da Premier League da Inglaterra, e por um valor recorde para o esporte. Essa sinalização mostra que, no mínimo, a gente poderá ver uma negociação concretizada da forma como foi de Pedro Lima, que foi a maior venda da história do esporte. São dois jogadores muito interessantes, né, que o Sport colocou no mercado, né, de uma temporada para outra. Pedro Lima, como o maestro destacou, indo direto para o Wolverhampton disputar a Premier League, e um jogador que, desde que eu bati os olhos pela primeira vez, me chamou a atenção
a maturidade, né? Inclusive a maturidade física do jogador. Um jogador que, apesar da pouca idade, ter estourado ali com 17 anos, um jogador que mostrava um vigor físico, muita força, muita presença e ocupando uma faixa de uma função de campo que é complicada, né? Você ser um lateral direito moderno, hoje contemporâneo aí, faz com que você precise de umas valências físicas que dificilmente você encontra num jogador tão jovem. E aí vem o caso de Zé Lucas, que é um jogador que, além de ser ainda mais jovem que Pedro Lima, quando estourou, né? Zé Lucas vai estourar ali, vai aparecer com 16 anos, profissional. É um jogador que ele, diferentemente de Pedro Lima, ele tem cara de quem tem 16 anos, agora 17 anos recém-completados, e com essa pouca idade já figurou aí como capitão da seleção brasileira, que conquistou o sul-americano, né, da categoria, algo que a reportagem do Marca também destaca. Outra reportagem que a gente vai trazer aqui é a reportagem do NE45, como o Maestro pontuou, que traz aqui, Maestro, a fala do presidente Yuri Romão. Ele disse o seguinte para a nossa reportagem: é importante ressaltar que não há nenhum avanço com nenhuma equipe. Não iremos comentar sobre quais clubes têm nos procurado por enquanto, mas estamos conversando com o mercado sim. O mandatário completou afirmando que Zé Lucas será muito importante esportivamente para o esporte e que o esporte conta com ele ajudando na Série A e na Copa do Nordeste. Celso, primeiro, tem algumas coisas a serem detalhadas sobre o segundo parágrafo. Caso o Zé Lucas fosse vendido ao Barcelona, ele continuaria no esporte, tá? Ou no máximo, melhor dizendo, em outro time do Brasil. Zé Lucas tem 17 anos, ele não pode jogar na Europa com menos de 18 anos. É o que aconteceu, por exemplo, com o Estevão do Palmeiras, que está se despedindo do Palmeiras agora, já estava vendido ao Chelsea há um tempão, e que esperou fazer 18 anos, ou como o Endrick, que o Palmeiras também vendeu para o Real Madrid, e que com 16 anos jogou quase um ano e meio ainda até completar 18. Então, nesse caso, essa segunda frase de Yuri Romão, ela não reforça a negativa dele. Ele está, na verdade, se você não pegar os meandros da história, você acaba passando a parte. Então, o esporte pode vender Zé Lucas e ele jogar e ser importante na primeira divisão da Copa do Nordeste. Isso não tem nada... Não, isso não invalida, porque ele pode até ser vendido para o Barcelona, mas ele não poderia jogar no Barcelona até completar 18 anos, ou qualquer outro clube que o Barcelona pode comprar e emprestar no primeiro momento para ganhar corpo, para ganhar experiência. Isso costuma acontecer também. E sobre a primeira aspa a que ele fala, ele não avançou, ou seja, ele não usou a mesma Yuri Romão presente do esporte. Nisso ele foi claro, pelo menos na segunda eu acho que ele deu um driblezinho, mas na primeira ele disse, o Marca traz que as conversas avançaram. O presidente do esporte usa a mesma palavra para dizer que não avançou. Que até existem conversas com o mercado, não cita o Barcelona, não cita qualquer outro clube, mas não trata como conversas avançadas, como o Marca trouxe. Assim, pode ser uma apuração do Marca ampliando uma apuração, como também pode ser Yuri Romão desconversando sobre uma negociação em andamento. Mas, assim, ele não nega que existe conversa e não confirma o Barcelona, mas também não cita clube nenhum. É só ficar atento, ou seja, existe um olho no mercado, como já existia antes, há um mês que reforça. O Sport negou uma proposta de 80 milhões de reais. E se aquela proposta foi negada há um mês, a janela abre já não faz sentido que o mercado e o jogador... Por exemplo, a gente está gravando o vídeo no dia que ele jogou pela seleção sub-17, ainda que o Brasil tenha perdido do México no amistoso, mas assim, curiosamente, nesse dia, Zé Lucas, que foi convocado para a seleção sub-17 para amistosos, e o Brasil jogou hoje. E ele é o capitão do time e deverá ser convocado para o Mundial da categoria, assim, isso é um fator normal. Então, assim, é absolutamente natural o interesse do mercado no jogador com esse perfil. Perfeito. Vamos agora dar uma analisada aí na lista das maiores vendas do Nordeste, Maestro. Inclusive, a gente traz aqui o jogador que a gente acabou de pontuar, né, Pedro Lima, com destaque ali para a venda total, e é importante você falar sobre os critérios que você utiliza e para a gente explicar um pouquinho melhor também esse valor. Rapidamente, a gente está vendo na tela aí as 15 maiores vendas da história do futebol do Nordeste, e dentro do blog, isso é um print do blog que eu faço, cassiozirpoli.com.br, na qual eu considero sempre o valor que o clube teve direito. E é por isso que a gente está vendo ali uns 68 milhões de Pedro Lima, porque é o valor da venda de Pedro Lima, 61 milhões. Mas o Sport teve direito a 42,8. É muita grana.
Mas naquele momento era, mesmo esse 42,8 era o recorde, mas alguns meses depois o Bahia vendeu o Biel ao Sporting de Portugal, e dentro do que foi informado, o Bahia teve direito a 48 milhões. E é sempre importante destacar que esse é um ranking dificílimo de fazer, Celso, porque você precisa considerar números que clubes divulgam e números que a imprensa divulga. Nem sempre isso acontece, de vez em quando é só uma sondagem, então é mais tratado como uma curiosidade. No caso do Sport, o Sport deu o número oficial, inclusive a parte que teria direito. E uma última curiosidade, para que se alguém quiser, bem ao pé da letra, o Sport no balanço de 24, que foi divulgado só esse ano, né, como costuma acontecer, o balanço sai no ano seguinte, o Sport está lá, 61 milhões da venda de Pedro Lima, porque ele precisa receber o dinheiro. Ele precisa receber o dinheiro para repassar o dinheiro. Então, assim, o Sport recebeu 61 milhões. Ele chegou a ver, opa, 61 milhões, mas teve que, infelizmente, chegou, uma né? parte aqui. Pingou lá, né? Pingou e já fez o Pix já passou para frente. Mas então, em termos contábeis, pingou um repasse desse valor. Mas, enfim, Biel, do Bahia, é primeiro, Pedro Lima, do Sport, para o Wolverhampton, segundo, Tassiano, do Bahia, para o Santos, essa é uma venda bem recente, Tassiano já com a idade avançada, terceiro lugar com 32 milhões, e em quarto lugar também uma venda recente, Wagner Leonardo, o zagueiro que foi do Vitória para o Grêmio, nesse ano, inclusive, por 26 milhões de reais. Muito bem. Então, o nosso ranking pode ser atualizado em breve, a gente vai acompanhar tudo aí. Esse é até 24 de junho, viu? Até 24 de junho esse ranking, como você falou. Amanhã, se depender do vídeo, do dia que você estiver vendo, já pode ser, obviamente, um novo ranking. Já pode ser atualizado novamente, exatamente. Mas a gente vai ficando por aqui, tá? Com esse conteúdo. E você se inscreva aí no nosso canal, curta, ative o sininho para você não perder nada sobre o melhor do futebol fora do eixo. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.